Bom dia, mais um Questão de Direito, o seu programa 1078 de 90. Vamos tratar de uma situação importante, objeto de dúvida, em contrato. Muita gente fala, contrato, é tudo igual. Não é não. No mundo dos contratos imobiliários, o título tem que, no apartamento, eu pago para você 300 mil reais e você já, o contrato correto, promessa de compra e venda, eu estou comprando uma expectativa de direito, uma fração ideal. Promessa, existe uma obrigação de fazer no meio do caminho, além de uma dívida. O compromisso não tem obrigação de fazer. O compromisso tem a obrigação de pagar, só a dívida. Então, quando eu falo de compromisso e promessa, a grande diferença é que a promessa não é palpável, não é visível. A promessa, a cara do contrato de promessa de compra e venda, o instrumento de promessa de compra e venda, é o imóvel na planta. Quando eu adquiro um imóvel na planta, eu compro um imóvel na planta, pode ser um apartamento, pode ser um sobrado, pode ser o que for. Se eu estou comprando na planta, eu não vi ainda, eu não peguei ainda, eu não consigo visualizar ainda. Na verdade, o que existe é uma fração ideal, o que existe é uma expectativa de direito, porque eu não sei como que vai ser construído. Existe um projeto que deve ser seguido, existe uma planta, existe um apartamento que foi montado ali como mostruário, mas não é o apartamento que eu adquiri. Então o contrato, o correto, é promessa. Compromisso tem dívida. O imóvel já existe, não tem obrigação de fazer no meio do caminho, a não ser a obrigação de fazer no sentido de pagar. Mas a promessa, além da dívida, tem a obrigação de fazer no meio do caminho, que é o sentido de construir a coisa. Eu só vou pagar se a coisa foi construída, se foi entregue. Então, esses contratos são diferentes sim, parecidos porém diferentes. Enquanto com venda, eu tenho dívida. Posso fazer a verbação na matrícula. Mas a promessa de compra e venda, existe uma obrigação do sobrado. Veja como é diferente. Promessa, eu tenho dúvida sem inventário. Exceção de direitos hereditários. Por quê? Ele vendeu antes também de direito. Existe a questão do Código Civil, da transmissão automática, mas se ele não tem o registro ainda porque não foi feito o inventário, que pode ser feito no cartório, de forma extrajudicial ou judicial, que o grande objetivo é o formal de partilha, enquanto no fazer, se é judicial ou extrajudicial, o meu nome, a transmissão só vários. Existe ainda o contrato importante que é a posse. Se eu não tenho dossiê, que o Código Civil nesse sentido é bem claro, hein? Quem tem a posse pode colher os frutos. Então o sujeito, ele mora numa fazenda, ele tem a posse da fazenda, mas ele não é dono para ele. Deixaram ele morar, né? Então esse sujeito, ele pode colher os frutos. Então se tem aí frutas, árvores frutíferas, ele pode colher os frutos. Quem tem a posse pode colher os frutos. Então veja, na transação imobiliária nós temos aí o contrato preliminar ou pré-contrato, que é o contrato com a proposta e o aceite também, ou esse contrato preliminar já contém a proposta e o aceite. Então, no mundo imobiliário, é interessante eu fazer um contrato. Esse contrato aí, praticar os atos iniciais. Praticar os atos iniciais, eu preciso conhecer o quê? O imóvel. Então não dá para transacionar, fazer uma transação imobiliária sem conhecer o imóvel. Propriedade. Certidão de propriedade. Essa certidão de propriedade tem dois nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Matrícula ou transcrição. Quer dizer a mesma coisa. Após 73 ganhou o nome matrícula. Matrícula ou transcrição. Mesma coisa SIC e CPF, né? É a mesma coisa. Tem gente que até hoje tem mania de falar, olha, qual o número do SIC? Na verdade é o CPF, mudou. Matrícula e transcrição é a mesma coisa. Ambas são o quê? Certidões de propriedade. Então fique atento em relação a isso. Não dá para comprar um imóvel, não dá. Sem ter acesso a essa certidão de propriedade, você pode comprar, pagar e depois não vai conseguir fazer. Então cuidado. Transação imobiliária envolve atos iniciais. Esses atos também dos atos iniciais relacionados às certidões. Esses atos iniciais, certidão de propriedade. Só certidão de propriedade está tudo certo, não é, professor? Não, eu preciso pensar também e conhecer e saber se esse imóvel tem débitos. Porque se esse imóvel tiver débitos, ele vai sobrar para mim, comprador. Porque a obrigação é esse tipo... mas depois você pode ingressar com uma ação regressiva contra o vendedor. Mas aí é outra história, de tributos. E aí eu vou entender se o imóvel é rural ou se o imóvel é urbano. Se for urbano, IPTU, se for rural, ITR. E fácil, hein? Hoje está muito fácil conseguir uma certidão. Você que quer solicitar uma certidão, não precisa nem sair de casa. Muitos cartórios de imóveis oferecem esse serviço pela internet. Prefeitura também, você consegue pela internet.
dependendo do município, a maioria, quase todos, você consegue pela internet. Não tem desculpa para não conseguir essa certidão, hein? Professor, eu conhecendo o imóvel, eu posso praticar o negócio. Não. E aí você precisa conhecer as partes envolvidas nesse negócio. Primeiro lugar dos atos iniciais, conhecer o imóvel. Segundo ato que eu vou praticar, ato inicial, conhecer as partes. Então eu preciso conhecer o comprador, o vendedor. E como que eu faço isso? Certidão de distribuição civil. Essa certidão de distribuição civil é para verificar se existe ação no nome do vendedor, se existe ação no nome do comprador, ações de execução, ação de cobrança, porque a certidão tem que ser negativa e não positiva. Então cuidado, fique atento em relação a isso. Essa certidão que eu vou solicitar, certidão de distribuição civil. Importante você lembrar que nós temos no Brasil a competência. Competência é a organização da jurisdição do Poder Judiciário. E essa competência organiza o sistema, o Poder Judiciário, em estadual e em federal. Então essa certidão, lembra você que você tem que solicitar a certidão de distribuição civil federal, que envolve processos na Justiça Federal, juiz federal, regulamentados pela Constituição Federal, artigo 109. E você tem que solicitar a certidão de distribuição civil, não federal, que você já solicitou, mas agora estadual. Então a federal e a estadual. Estadual, Tribunal de Justiça de cada estado tem o seu. Tem que solicitar as duas. Eu preciso conhecer o meu cliente também no mundo trabalhista, na justiça do trabalho. Por quê? Porque existe uma teoria de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, o reclamante processa a empresa, conhecida como reclamada, essa empresa perde o processo, ação trabalhista, reclamação trabalhista. E aí existe uma execução trabalhista. E aí essa empresa, se não tiver bens, não tiver dinheiro para pagar essa condenação, vai ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, eu vou cobrar os sócios. Então uma situação dessa pode ocorrer a nulidade do negócio, né, da transação imobiliária. Então cuidado, é importante fazer isso. E quando a gente fala de transação de justiça do trabalho, tem uma pegadinha lá. Quando você for solicitar certidão trabalhista, são duas, hein? Certidão de distribuição trabalhista, que lá ganha outro nome, ações trabalhistas, para verificar se existe processo trabalhista em andamento, e tem que solicitar uma segunda certidão, que é a certidão de execução trabalhista. Então veja como é complexo todos esses atos. Tem certidão de protesto, tem a certidão de objeto em pé, ou seja, toda vez que a certidão é positiva, eu preciso conhecer o conteúdo desse processo. E aí tem esse nome estranho mesmo, certidão de objeto em pé, para conhecer o conteúdo desse processo, o resumo desse processo. Olha quantas certidões a gente pode usufruir. Então tem que praticar esses atos. O imóvel na planta, ele é um imóvel que vai ser construído ainda. Então eu também tenho que praticar alguns atos iniciais. Só que são atos iniciais diferentes daquele ato inicial de um imóvel usado. Porque o imóvel usado eu vou fazer isso, eu solicitar certidões, eu vou praticar os atos iniciais. E a grande pergunta e a questão desse programa é ajudar você a entender e ter noção disso. Professor, eu vou comprar um imóvel na planta, quais são os cuidados que eu tenho que ter? São vários cuidados. Em primeiro lugar, depois o professor vai trazer 10 dicas aí. Mas o primeiro lugar, você tem que saber se a construtora realmente é séria. Então você tem que buscar informações. Como, professor? Como que eu consigo localizar informações? No direito brasileiro, falando do sistema processual brasileiro, não do direito substancial, mas do direito processual, você consegue solicitar certidões. Você tem o nome da construtora, o CNPJ da construtora, você consegue solicitar uma certidão de distribuição da construtora. E aí você vai ver se essa construtora tem muitos processos ou não. Eu costumo dizer que um ou outro é normal, não tem jeito. Você que é proprietário de um restaurante, você que presta um serviço, não vai agradar a todos, é fato. Ninguém consegue agradar a todos. Então dizem até que o homem fica mais sábio quando ele percebe que ele não consegue agradar a todos e nem vai conseguir. Então dizem que ele fica mais sábio quando ele percebe isso. Porque é verdade, a gente não consegue agradar a todos. E você, como empresário, como comerciante, também não consegue. Então é normal ter um processo ou outro. Mas se nessa pesquisa, dessa distribuição civil, essa certidão que você vai solicitar em nome da construtora, ou ainda numa simples pesquisa lá no site do TJ de cada estado, você já vai ver se a construtora tem muito processo ou não. Ter 1, 2, 3, alguns processos é uma coisa. Alguns processos que talvez nem relacionado ao serviço, à prestação de serviço de construção, é uma coisa. Diferentemente de você pesquisar o nome dessa construtora e tem uma porrada de ações. Várias ações de atraso de entrega da chave, ações de vício oculto, ou seja, defeitos após a entrega, ações também
de obrigação de fazer, rescisão de contrato, opa, aí eu vou estranhar. E tem que estranhar realmente. Por quê? Porque aí não é normal, né? Uma ou outra ação não tem jeito. Passa. Mas você pesquisa o nome da construtora lá no site do TJ, www.tjsp.jus.br. Solicita uma certidão no nome da construtora. Uma porrada, mais de 50 processos, mais de 20 processos. Cuidado. Demonstra, infelizmente, que a construtora não parece ser tão séria. É uma construtora problemática. Então, a primeira opção está aí. Outra situação importante. A construtora só vai construir em um prédio. Para quem é do ramo do direito imobiliário, sabe que prédio é tudo, hein? Professor, terreno é prédio? É prédio. Casa é prédio, tudo é prédio. Não é um termo que a gente costuma utilizar no dia a dia, mas o correto, tecnicamente falando, tudo que é construído em cima do solo é prédio. Então a construtora, para construir alguma coisa, ela precisa o quê? De aprovações. Ela precisa de aprovações e precisa também fazer o quê? Ir lá no cartório de imóveis, ela comprou um quarteirão inteiro para construir um grande empreendimento imobiliário. Ela precisa ir lá no cartório de imóveis e precisa se tornar dona dessa matrícula. Depois ela vai fazer, claro, a unificação de matrícula, vai virar uma matrícula só, matrícula do prédio. Mas no primeiro momento, quando começa a construir, ou quando a construtora compra, ela tem que transferir para o nome dela. Depois ela vai regularizar aquela situação do imóvel, porque é um empreendimento novo. É uma área maior que a gente fala. São várias áreas que vai se tornar uma área só, uma matrícula só. Mas é importante também, numa compra de um imóvel na planta, você solicitar uma certidão no cartório. Eu costumo dizer que o imóvel na planta, ele envolve muito sonho, né? Normalmente você está com a esposa, está com o marido, com filhos, com a sogra, com o sogro, com a mãe, com o pai. E aí você vê, né, a planta, você vê lá o mostruário, o apartamento montado lá, você fala, nossa, é isso mesmo, vamos fechar. Cuidado. Não pode fechar do dia para a noite. O imóvel na planta é igual ao imóvel usado. Você não pode fechar do dia para a noite, porque vai ser um erro fatal na sua vida, financeiro. Tudo que a gente faz na vida tem que parar para pensar. E a compra do imóvel também. Eu não posso fazer no impulso. É um risco muito grande. Eu preciso então conhecer a construtora, eu preciso conhecer a matrícula, ou seja, o cartório de imóveis para ver se a construtora realmente comprou o quarteirão. Senão a construtora está vendendo uma coisa que nem é dona. Como que ela vai construir uma coisa que não aparece o nome dela na matrícula, no registro? Eu preciso analisar minha situação financeira, minhas condições para pagar as parcelas. Eu preciso analisar o contrato. Cuidado, hein? Eu preciso entender que a construtora não pode cobrar tal taxa SAT. Isso não pode cobrar. Taxa SAT nenhuma, né? Taxa de transações imobiliárias, taxa de serviços administrativos. Não pode. Comissão hoje, atualmente, quem paga a comissão do corretor, os honorários do corretor, é a construtora. Então existe um litígio em relação a isso. Então se a construtora obrigou você a pagar a comissão, você não vai questionar ali na hora, senão você vai deixar de comprar o imóvel. Mas faz um cheque separado, escreve atrás do cheque. O pagamento é referente à comissão do corretor, né? Então você tem matéria, provas para brigar na justiça para receber essa comissão paga que você pagou de volta. Então olha que interessante, olha como eu preciso analisar diversas situações. Então cuidado, hein? Imóvel na planta. Em primeiro lugar, saber se a construtora realmente é uma boa construtora. Eu vou pesquisar no site TJ, certidão de distribuição civil. Segundo lugar, pesquisar no cartório de imóveis. Eu preciso pesquisar no cartório de imóveis, eu também preciso ficar atento à planta, conhecida como memorial descritivo. O memorial descritivo é tão importante que lá, tudo que vai ser usado na obra está lá. Então eu preciso ter uma cópia desse memorial e ficar atento. O memorial descritivo é que nem um edital para concurso público. Tudo tem que acontecer com base no memorial descritivo. Então cuidado, hein? Então, localização. Eu vou sempre verificar a localização, o tamanho do imóvel e o quanto eu posso pagar de entrada, parcela. Cuidado, hein? Tem as parcelas intermediárias. Cuidado, financiamento, juros. Então não vai se meter numa fria, senão você vai ter que rescindir o contrato. Quais são os principais cuidados, né? Então cuidado. Procure uma construtora de qualidade para ter certeza que seu imóvel será entregue de acordo com o que você pode pagar e com a qualidade do serviço. Então fique atento em relação a isso. Lembrando que o professor já falou, se a construtora atrasar até 180 dias, está dentro do atraso comum, do mero aborrecimento. Então não cabe dano moral. O atraso só gera dano após esse prazo de 180 dias. Então fique atento aí. E tem mudança. A jurisprudência devagarzinho está mudando isso e vai aumentar esse prazo também. Então fique atento em relação a isso. Ó, o memorial descritivo que o professor está falando. Então tem que ter uma cópia disso, tem que avaliar isso. O memorial descritivo é o edital do jogo, né, do concurso. No caso da compra do imóvel na planta, tem que ter memorial descritivo. Se não mostrarem isso para você, já fica atento, tem algo errado. Falou em imóvel na planta, compra de imóvel na planta, tem que ter memorial descritivo.
Então fique atento. Dizem especialistas que você tem que fazer um cálculo de reserva de 3%, né, do valor que você vai pagar da prestação, porque o imóvel terá pagamento de despesas, né? Então depois de cartório, também transmissão de bens. Então, lembrando que tem tributo. Então você comprou o imóvel, tem parcela, deu entrada. E o tributo? Então você tem tributo. O ITBI. Então você tem que pagar esse tributo também. Então fique atento em relação a isso. Vamos lá, para as 10 dicas especiais aí então, na compra do imóvel da planta para não errar, hein? Professor, qual que é a primeira dica? Tá aparecendo para você. Tem que definir os critérios, o quanto você pode pagar de prestação, o quanto você pode pagar da entrada, o caixa que você vai ficar, os tributos que você tem que pagar. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, material na lousa. Olha só, você tem que ver o passado da construtora. Se é uma construtora que é cheia de processos, cheia de reclamações no PROCON, no IDEC, vai ter prejuízo, hein? Terceira dica de ouro, atenção aos documentos, matrícula do imóvel. Você tem que ir no cartório investigar se essa construtora realmente comprou o imóvel, ela está vendendo o imóvel e vai construir um empreendimento imobiliário. Será que ela comprou o quarteirão realmente? Tem que investigar isso. Pelo princípio da publicidade, você consegue em qualquer cartório de imóveis, claro, tem que ser o competente da jurisdição. Esse cartório de imóveis, você vai passar pelo nome, o endereço do imóvel, endereço e o número, ou o nome da construtora, o cartório já identifica se tem um imóvel, se a construtora tem um imóvel ali existente. Então cuidado com isso, hein? Preste atenção. Tem que visitar a obra pessoalmente também, para ver se a obra está acontecendo, senão você está pagando e nada está ocorrendo. Então fique atento. Maquete, fique de olho na maquete. Não tem jeito, né? Tudo é fraude, tudo é motivo de fraude. E o imóvel na planta tem uma fraude hoje, de muitas construtoras, não podemos generalizar, claro, tem muita construtora séria no nosso país. Mas tem muita construtora que elabora a fraude de metragem. Divulgado isso, hein? Professor, o que é essa fraude de metragem? Você compra um imóvel de 51 metros quadrados, acha que levou 51 metros quadrados. Lá o mostruário era até 53, só para ficar um pouquinho maior, para te induzir a comprar o imóvel. Só que a entrega desse imóvel, quando ele foi entregue para você dificilmente vai perceber uma diferença de metragem de 2 centímetros. Então você pagou por 51, mas levou 49. E você não percebe. O que aconteceu? Muita gente começou a perceber isso. Por quê? Hoje é uma mania, apartamento, você contratar um marceneiro para fazer os móveis, né? Sobre medida. Por quê? Porque na verdade o apartamento é tão pequeno, se você coloca qualquer armário lá, qualquer estante, os móveis que você coloca, de repente não serve, não dá, fica menor ainda. Então, muitos marceneiros, arquitetos também contratados, descobriram essas fraudes. Então tem muito apartamento em São Paulo, muito prédio em São Paulo, muito prédio no Rio, em outros estados, apartamentos novos, hein? Estou falando de 10 anos para cá, 15 anos para cá. Que você compra 51 metros quadrados e só tem 49. Você compra 60 e só tem 58. Ah, professor, mas 2 metros não dá muita diferença não, deixa. Só que imagina, hoje a venda é baseada no metro quadrado, e você sabe quanto está um metro quadrado no nosso país, uma diferença de 2 metros quadrados, 3 metros quadrados. Em cada apartamento, hein? Em cada apartamento. Então, olha que fraude aí. Então, fique atento, cabe ação de reparação disso. Então, se você não foi entregue a você um metro quadrado adequado, que está lá no memorial descritivo, o que foi combinado em planta, cabe a você ser ressarcido por isso. Cabe dano, tá bom? Tudo pode ser usado no tribunal. O professor quer dizer isso, essa sexta dica aí. Então, tudo é prova. Principalmente ali na compra, você tem que assinar um contrato, e o correto, se o jurídico é bom dessa construtora, porque se o jurídico não trabalha com contrato adequado e correto, ele vai trabalhar com compromisso. Não é compromisso, hein? Imóvel na planta, o contrato adequado é promessa. É promessa, é obrigação de fazer no meio do caminho. Então você já vê que o jurídico é fraco, você já vê que o contrato é copia e cola, a verdade é essa, quando o título está errado. Compra e venda está errado, cessão de direitos possessórios está errado, cessão de direitos hereditários está errado, e o compromisso também está errado. Muita gente aplica, né? Na verdade o juiz aplica o princípio da fungibilidade. Ele percebe que uma briga judicial, uma discussão judicial, o contrato, o título está errado. Mas como é algo urgente, algo irrelevante, o juiz deixa para lá. O juiz ou o advogado do outro lado por falta de conhecimento. Mas imóvel na planta, o nome do contrato é compromisso ou promessa? Compromisso. Compromisso é diferente de promessa. Imóvel na planta é compromisso. Então fique atento, tudo é prova, então guarda tudo, o cheque que você deu, escreve atrás do cheque. Cheque você consegue a microfilmagem do cheque. Você tem que ficar atento aos registros na matrícula, princípio da continuidade, tudo que acontece na matrícula de imóvel tem que estar lá. Consulta o tabelião também, essa escritura pública, vai até o tabelião, vê se ela não é fraude, tem que consultar essa escritura pública também.
Escritura pública não tem nada a ver com registro. Cartório que faz registro é cartório de imóveis. Cartório de imóveis registra, faz averbação. Averbação, atos da vida. Registro, não. O registro é transmissão. Tabelião faz escritura pública para poder registrar. Então fique atento em relação a isso. Fique de olho, né, na política de juros. Você tem que ficar atento a esses juros aí, porque senão você vai pagar mais que o mercado. Então fique atento. E também verifique a situação aí do benefício, do seguro. Se tem algum seguro, tem que ter algum seguro também envolvido nesse contrato. Olha que interessante aí. Então, professor, quais são os documentos indispensáveis na compra do imóvel na planta? E aí eu pergunto a você, não pode faltar, na compra desse imóvel na planta, um bom contrato, um contrato bem feito, chamado de promessa, instrumento particular de promessa, para assegurar o negócio, para fechar o negócio. O contrato tem que combinar com o objeto. Se você comprou na planta, promessa. Então você já vê se o jurídico é bom ou não. Você já vê daí, se não é copia e cola. Ah, vou pegar um copia e cola que é fácil, contrato. É nada, contrato é sério, ainda mais contrato imobiliário. Merece uma atenção especial. Outra situação, memorial descritivo. Tem que ter uma cópia disso. Você tem que ter. Tem que ter essa cópia para ver o que vai ser construído, qual material vai ser utilizado. Tem que fazer uma pesquisa também da matrícula do imóvel, claro. A construtora comprou vários imóveis, várias matrículas diferentes, mas você tem que fazer uma pesquisa para levantar isso. Será que é verdade que a construtora comprou? Então tem que fazer essa pesquisa também. Tem que pesquisar a certidão de distribuição civil para ver se essa construtora tem muita reclamação. E também você pode fazer uma pesquisa no PROCON, basta você ir em qualquer PROCON, né? Hoje tem PROCON dentro do Poupa Tempo, vai lá e faz uma pesquisa, na triagem mesmo. Olha, eu gostaria de pesquisar essa construtora para saber se ela tem reclamação. Pronto. Até no site você consegue fazer isso hoje, tá? Tá muito fácil. Então se você é associado aí de alguma associação, IDEC, entre outras, também se consegue com facilidade. Então, a documentação correta é essa, ok? Fique atento em relação a isso. O Sérgio pergunta, quais são os riscos de comprar um imóvel na planta? Você comprar um imóvel na planta, os riscos são os mesmos de um imóvel usado. O ideal nessa situação é sempre você fazer o quê? Também praticar os atos iniciais voltados ao imóvel na planta. Então, tem que ter um bom contrato assinado, tem que ter um memorial descritivo, tem que conhecer a construtora, se é uma boa construtora ou não. Vou conhecer isso através de uma certidão, uma pesquisa no site do TJ. Então, os cuidados são esses, ok? Mas o imóvel na planta, eu preciso sempre pensar também nas parcelas, nos juros, no tipo de financiamento. Fique atento em relação a isso, senão vira algo ad eterno, não tem fim esse financiamento. Então, cuidado para não entrar numa grande fria. Vamos lá, mais uma pergunta boa aqui, o José Carlos de Santos. Um abraço, pessoal de Santos, hein? Agora esquentou um pouquinho, dá para aproveitar a praia. Se o contrato diz uma coisa e a matrícula está um pouco diferente nas medidas, isso é um problema? É um problema sério. Porque se a matrícula fala lá 52 metros quadrados e você percebe que o imóvel não tem 52 metros quadrados, você descobriu o quê? Que ocorreu uma fraude de metragem, roubaram uma metragem sua. Você pagou para os 52, só que levou 50 no imóvel da planta, né? E aí cabe uma ação contra a construtora, sim, porque na verdade a construtora entregou algo fora, uma propaganda enganosa, né? Fora do que foi combinado, tá bom? Então, quanto está o metro quadrado hoje? E assim a gente chega ao final, mando um abraço a você, agradeço a nossa audiência, fui, tchau!